Olá, meu nome é Igor Picanso e sou um dos coordenadores e cofundador do grupo de artes Expressarte. E nesse vídeo, teatro, a mágica de representar e inventar, onde aprenderemos a construir um bom roteiro e darei algumas dicas que são fundamentais para isso. Mas para construir um bom roteiro, primeiro precisamos saber o que é um roteiro. Muitas pessoas acham que contar uma história de forma teatral é muito fácil e que é uma perda de tempo utilizar determinadas técnicas. O que realmente interessa é ir descrevendo logo as cenas e contando a história. Mas para contar uma boa história é preciso construir um bom roteiro e não tem como fugir disso. O que é um roteiro? Em termos gerais, roteiro é um texto que apresenta todos os detalhes necessários de um conteúdo de uma peça teatral, ou seja, o roteiro é a parte escrita, que apresenta todas as indicações indispensáveis para colocar em prática uma determinada cena. O roteiro teatral não só respeita todas as características gerais, como também é um guia completo de todos os membros da equipe. Atores, diretor, produtor, iluminador, cenógrafo, figurinista, músico, cenopasta, entre outros. Vale ressaltar que não existe uma receita exata de como construir um bom roteiro, mas algumas técnicas que você pode utilizar de acordo com a forma que você escreve. Um roteiro audiovisual é dividido em duas partes. Primeiro, a gente chama de pré-roteiro. Ele é dividido na ideia, a storyline, o argumento e o perfil dos personagens. E a segunda etapa é dividido em estrutura das cenas, diálogo e pontos de virada da linha narrativa. Já com a ideia em mente, mas ainda não no papel, você deve definir qual é o público-alvo. O seu público-alvo é que vai definir a forma como você escreve seu roteiro. Sua ideia tem alguma ligação com os desejos das pessoas? Causaria um desejo de satisfação das pessoas? Se a resposta for sim, você começa a passar a sua ideia para o papel. Uma pequena observação: não escreve um roteiro só para você. O texto deve atingir muitas pessoas e não apenas você. Bom, a ideia. Ela pode surgir de um livro, de uma notícia, uma lenda, um fato histórico ou até mesmo da vida cotidiana. Mas uma boa ideia para mim não é uma boa ideia para todo mundo. Uma boa ideia deve vir acompanhada de um conjunto de justificativas que faça alguém querer produzir e assistir a sua história. O ideal é conversar sobre as suas ideias com amigos e família. Assim você saberá mais ou menos o que irão achar da sua ideia, mas você deve estar pronto para receber algumas críticas. E agora, o segundo tópico do pré-roteiro, onde o roteiro realmente começa, a storyline. Ela é definida em uma frase. Em uma frase você deve definir a sua história. A storyline é a linha narrativa que irá guiar o roteirista na construção das cenas e diálogos da sua história. A partir da ideia inicial, o roteirista deve definir o conflito matriz, ou seja, o conflito sobre qual a história irá se apoiar. Segundo Doc Comparato, que é um importante roteirista brasileiro, storyline é a condensação dos nossos conflitos base cristalizado em palavras. Uma storyline deve ser breve, no máximo 5 linhas, e através dela devemos ficar com uma noção da história que vamos contar. A storyline irá conter a apresentação do conflito, o desenvolvimento do conflito e a solução do conflito, que chamaremos de primeiro, segundo e terceiro ato. Primeiro ato: alguma coisa acontece. É aquilo que irá motivar o personagem principal a agir de alguma forma. É o ponto inicial para o personagem ir para uma determinada direção ou ter determinada reação. Segundo ato: alguma coisa deve ser feita. É o momento em que o personagem enfrenta obstáculos que surgem em seu caminho, em consequência da sua motivação ou reação inicial. Nesta fase, outros conflitos menores ou subtramas podem surgir, mas as ações do personagem devem ser condizentes com a motivação ou reação inicial do conflito matriz. Terceiro ato: alguma coisa se faz. É a resolução ou a solução do conflito matriz. É quando o personagem atinge seus objetivos ou sofre consequência dos seus atos. A solução do conflito não é o final da história. O final da história vem após a resolução do conflito, que quase sempre vem ligado ao clímax da história, e posteriormente temos as cenas finais. Conflito.
Como a gente desenvolve um bom conflito? Através de muita pesquisa e muita leitura. No conflito, você tem que satisfazer os desejos humanos. Saber o que eles querem é fundamental para ter um bom conflito. Nesse conflito também você deve apresentar uma moral. É o amor que se realiza, o vilão que vai preso, o herói que fica com a mocinha, enfim, é o verdadeiro final feliz. Argumento ou sinopse. Argumento não é o resumo da história. O argumento ele possui duas funções. Primeiro, é fazer com que as pessoas produzam a sua história. Nessa primeira função, o argumento ele orienta a equipe de produção a verificar a viabilidade técnica e econômica. Essa função está mais voltada para os bastidores. E a segunda função é guiar você mesmo e outro roteirista na estruturação do roteiro em cena. Como construir um bom argumento? Bom, de início eu já indico que ele deve ter de 3 a 5 páginas. O argumento ele deve ser escrito em forma de texto, seguindo a narrativa que terá transposta para a cena. Mas algumas informações são quase que obrigatórias dentro desse texto, que são a temporalidade e a localização. A temporalidade é a época em que a história se passa, em que ano ou década está sendo narrado esse conto. Essas informações são importantes para que a equipe de produção possa pensar em figurinos e adereços condizentes com aquela época. A localização é onde a história vai se passar, se ela é no planeta Terra ou no espaço, na cidade, no campo, enfim. E agora, já passamos pela ideia, pela storyline e o argumento, e agora vamos ao perfil dos personagens. Não é necessário dar as características detalhadas agora, mas as físicas e psicológicas. É de suma importância traçar o percurso que esse personagem irá passar. Nós classificamos esse personagem de 4 maneiras. Temos o protagonista, que é o personagem principal da trama. É sobre ele que toda a história se constrói. Geralmente, ele é o herói dessa história. O antagonista, que é o personagem que se rivaliza e equivale ao protagonista em força e importância. Muitas vezes é o vilão da história. Mas isso não é uma regra. O protagonista ele pode ser o vilão e o antagonista o herói. Pode variar. O coadjuvante são personagens importantes dentro da trama. Geralmente, ele ajuda o protagonista a atingir o seu objetivo ou questiona as atitudes do personagem principal. E os figurantes são personagens que servem de apoio para determinada cena. Eles podem ou não ter diálogos e muitas das vezes compõem cenas em lugares externos. Nessa construção desse personagem, 3 coisas são muito importantes: empatia, simpatia e antipatia. Vamos começar pela antipatia. Geralmente ela está ligada ao antagonista e é aquilo que não gostamos em alguma pessoa. A simpatia. Geralmente ela está ligada ao protagonista, só que ela nos dá um desejo de querer que o personagem consiga aquilo que ele tanto deseja. A empatia já é um sentimento mais profundo. É quando a plateia se coloca no lugar do personagem e começa a se identificar com as características dele. E agora que já passamos pelo pré-roteiro, vamos à segunda parte. Lembrando, ela contém a estrutura das cenas, diálogos e os pontos de virada da linha narrativa. Estrutura das cenas. Toda cena deve ter um objetivo e uma função clara dentro da trama. Toda cena também deve conter um lugar e um tempo. Toda cena tem um cabeçalho e ela deve indicar local e tempo. O número da cena e indicar se ela é interna ou externa. Mas por que isso é importante? Pois ali indicam os possíveis cenários e figurinos. Como criar uma cena? Primeiro, crie um contexto. Depois, determine o conteúdo, ou seja, o que acontece naquela cena, qual é o propósito daquela cena. Nenhuma cena é colocada em vão. Vamos aos diálogos. O que são os diálogos? São aquilo que não podem ser ditos por uma imagem. É caracterizar, por exemplo, um personagem no modo de falar. Um personagem com uma fala mais erudita ou um personagem com uma fala mais interiorana. Então o diálogo ele serve também para caracterizar esses personagens. E agora vamos aos pontos de virada da linha narrativa. Tem algumas técnicas que nos ajudam para que o nosso telespectador não perca o interesse na nossa história. Primeiro, macroestrutura do roteiro.
determina-se a duração e quais são os pontos de virada da cena. Microestrutura das cenas, modo como ela começa e termina e mostra o objetivo da cena. Pontos de virada é uma das partes mais importantes. O ponto de virada muda a direção do que é esperado. Geralmente há 2 pontos de virada. O primeiro é para mudar mesmo a direção das cenas e o segundo é para preparar o telespectador para o clímax. Controle da tensão dramática. Nesse tópico, você cria, mantém e aumenta a tensão dramática da cena. É dever do roteirista, pois é ele quem conduz a sequência das cenas. Conhecendo o seu público, ele prepara através das cenas uma reação da plateia por meio de algumas técnicas, que seriam a antecipação e a inversão. A antecipação é utilizar a qualidade do público de prever uma situação. Em um personagem que promete vingança, esperamos que ele consiga sua vingança ou pelo menos que ele seja impedido de fazer isso. Na inversão, se o personagem ele promete vingança, o ideal é que ele não consiga. Ou se a história encaminha para que ele não vá conseguir, que alguém vai impedir ele, o ideal é que ele consiga fazer a vingança na inversão. Bom, já que você seguiu toda a estrutura desse roteiro, agora vamos a algumas dicas que são importantes. Primeiro, defina que mensagem você quer passar com a sua história. Já que você já conhece o seu público, a sua história deve causar algumas sensações deles. O que você quer causar com a sua história? Que mensagem você quer levar para o seu público? Segundo, dê profundidade ao personagem. Um bom roteiro, uma boa história, sempre tem personagens marcantes. Terceiro, use vários gêneros literários, não se prenda só num. Se você quer fazer uma história que é um romance, use comédia, use um pouco de suspense. Tudo isso vai agregar para que as pessoas achem a sua história muito mais interessante. Essa estrutura é uma forma mais simplificada da construção de um roteiro, segundo o curso de Kiko Machado, que é professor doutor do curso de jornalismo na Unesp, Bauru, São Paulo. Formado em RTV e com mais de 15 anos de experiência em produção audiovisual para TV e internet. Como disse anteriormente, não existe uma receita de como fazer um roteiro. Essa é a forma que o grupo Expressarte constrói. Mas existem algumas particularidades que o grupo possui, não apenas na forma mais simplificada dessa construção, mas pelo comprometimento que temos com a comunidade surda. O grupo Expressarte é e sempre foi voltado para esse público. Todas as nossas apresentações teatrais são pensadas para que a comunidade surda seja incluída, não apenas como telespectadores, mas também como artistas. Para isso, usamos a língua brasileira de sinais, a Libras, como a principal ferramenta de inclusão. Todas as nossas apresentações são inclusivas, onde existem conversas em Libras e um tradutor e intérprete simultâneo, para facilitar ainda mais o entendimento. Mas isso não nos faz ignorar o fato de que teremos uma diversidade em nosso público. Por isso, sempre optamos em utilizar falas gravadas, onde no momento em que há conversa em Libras, o público não usuário da Libras possa entender o que acontece em cada cena. Então, além de incluir a Libras em nossas apresentações, existem outras expressões artísticas como a dança, música, poema, entre outros, onde tudo é pensado cuidadosamente pela professora Karina da Silva Mota. Como diria William Shakespeare, o mundo é um palco, e homens e mulheres não mais que meros atores. Entram e saem de cena e durante a vida não fazem mais do que desempenhar alguns papéis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!